Shalom, amados, graça e paz. Estamos aqui para mais uma Haftará. Haftará essa que está no livro do profeta Amós, capítulo 2, versículo 6 até o capítulo 3, versículo 8, que está ligado a Parashá Vaislev e continuou vivo, que é sobre a vida do José, filho de Jacó. Então, irmãos, hoje nós vamos falar do profeta Amós nessa Haftará, mas antes nós vamos estar elevando nossos pensamentos ao nosso Pai e para que possa abençoar a mais esse estudo da nossa Haftará. Amado Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor me concede, ó Pai, de estar levando esse estudo aos irmãos. Que possa ser um estudo gratificante, onde nós possamos aprender mais sobre esse profeta, um homem simples que era o profeta Amós, mas que o Senhor capacitou para levar a sua palavra. Que o Senhor também possa estar me capacitando dia após dia, para que nós possamos crescer através desses estudos da Haftará. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Então, irmãos, antes de entrar propriamente dito no capítulo 2 do profeta Amós, nós vamos fazer aqui, como a gente tem sempre feito, vamos mostrar a história, fazer um relato, histórico do profeta Amós. O profeta Amós é mais um profeta menor, como nós já estudamos na Haftará, nas outras anteriores, nós temos os profetas maiores, aqueles com livros maiores, mais extensos, e os profetas menores, onde os livros são livros menores, com menos páginas, Então são livros menores. Então o profeta Amós é um profeta menor, e curiosamente Amós ele é originário do reino de Judá. Aqui, nesse contexto de Amós, nós já temos o reino de Israel dividido, então nós já sabemos que após o rei Salomão, o reino foi dividido entre reino do norte e reino do sul. A gente sempre fala isso em todos os estudos para que os irmãos possam ir aprendendo essa divisão e possam ir se localizando na história de Israel. Então é sempre bom a gente estar falando, para que os irmãos possam ir fixando a respeito dessa divisão. Então Amós ele era nascido no reino de Judá, que é o reino do sul, porém ele, além de pregar, além de levar, além de profetizar a palavra do Senhor no reino do sul, em Judá, ele também profetizou e levou a palavra no reino do norte, que é também chamado de Efraim, ou reino de Israel. Nós temos dois profetas que profetizaram no reino do norte, que são Amós e o profeta Oséias. Amós, então, originário do reino de Judá, porém, assim como o profeta Oséias, Amós profetizou no reino de Efraim, ou reino do norte, como nós já estudamos, onde o rei era Jeroboão II. No contexto histórico, Amós, meus irmãos, foi um profeta humilde que não veio de nenhuma linhagem profética. Amós era um homem simples, um homem do campo, um homem que trabalhava
como pastor de ovelhas e também como agricultor, fazendo a colheita de figos. Porém, mesmo Amós sendo um homem simples, mesmo ele não tendo tido nenhuma escola de profetas, diferente da época do profeta Elias e do profeta Eliseu, Amós foi um homem escolhido por Deus para levar a sua palavra para o povo de Israel. Então nós vemos aqui que muitas das vezes a pessoa, para ser um profeta, ele não precisa ter títulos, ter estudos, ser uma pessoa que tenha um certo grau de instrução. A pessoa, para ser profeta do Senhor, primeiramente ele tem que ser um homem honrado, um homem digno e um homem que tenha intimidade com Deus. Esses são os requisitos para você ser um profeta. Um homem que busca Deus, um homem que tem intimidade com Deus e um homem a quem Deus confia a sua mensagem. Então, Amós era um profeta que foi escolhido por Deus para trazer uma mensagem de justiça para o povo de Israel. O profeta Amós, ele foi um homem levantado por Deus para profetizar o juízo divino que seria derramado por causa da infidelidade do povo. O profeta Amós, ele tinha, particularmente diferente dos outros profetas, ele nasceu e morava no reino do sul, Judá, mas o profeta Amós profetizou para ambos os reinos. Então, é difícil a gente encontrar um profeta que tenha profetizado assim para ambos os reinos, o do norte e o do sul. Muitas das vezes nós vamos ver um profeta que ele profetizou só para o reino de Israel ou só para o reino de Judá. Mas Amós, ele profetizou para ambos os reinos. Para mostrar, que mesmo o profeta Amós, ele profetizou para ambos os reinos, para mostrar que mesmo separados, os reinos do norte e do sul, mesmo eles separados em dois reinos, era o mesmo povo de Deus. Deus tinha a mesma preocupação em alertar o povo através dos profetas, tanto para o reino do norte, para o reino do sul. Depois, essa divisão de reinos, ela foi imposta por homens, A divisão do reino, ela foi imposta por homens, mas só que para Deus era ainda o quê? O mesmo povo. No coração de Deus não tinha divisão entre norte e sul, entre Judá e Efraim. No coração do Senhor, todos ainda eram o seu povo. E o profeta Amós, então, ele profetiza para esses dois povos, para mostrar que mesmo separados, para Deus havia uma ideia de unidade do povo hebreu. O nome Amós significa carregador de fardos. Veja que interessante, meus irmãos. O nome Amós, ele significa carregador de fardos. E nós sabemos que nós também fomos, pela graça do Pai, nós tivemos um homem que deixa o nosso fardo leve, que carrega o fardo pesado, que é Yeshua HaMashiach. Então, o nome Amós também está se remetendo a Yeshua, que é aquele que torna o nosso fardo leve. Aleluia! Amós profetizou nos anos 800 antes de Cristo, no governo do rei Uzias em Judá e no governo do rei Jeroboão II no reino de Israel. Uma curiosidade sobre o profeta Amós é que ele era um homem simples, muito simples, de origem rural. O profeta Amós, ele foi pastor de ovelhas e colhedor de figos. E apesar de ser um homem bem simples e humilde, Amós foi um homem escolhido por Deus. A história de Amós, assim como a história do rei Davi, mostra que o Eterno capacita
os incapacitados. Muitas das vezes o nosso Abba Pai usa os menores em algo grandioso. Amós não era da escola de profetas como Eliseu. Mesmo assim, o Eterno escolhe o profeta Amós para levar ao povo uma mensagem de exortação, uma mensagem de peso, assim como o profeta Malaquias, que nós já estudamos. Então, que nós agora possamos fazer a leitura dessa preciosa mensagem que Amós ele transmitiu ao povo de Israel, palavra transmitida do Senhor através da boca do profeta Amós, que nós vamos ver a partir de Amós capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empelhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Todavia eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era a altura dos cedros, e que era forte como os carvalhos, mas destruiu seu fruto por cima, e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos susciteis profetas, e dentre vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos nazireus deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizei. Eis que eu vos apartarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Assim perecerá a fuga ao frágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o poderoso livrará a sua vida. E não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E o mais corajoso entre os fortes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Ouvi essa palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só vós vos tem conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Aleluia, glória a Deus, palavra viva, palavra do profeta Amós para o povo do Senhor. No texto, irmãos, o profeta Amós ele descreve a ira do Eterno contra o reino de Judá e o reino de Israel. O povo de Deus, de ambos os reinos, se deixaram enganar por suas próprias mentiras. O pior erro de Judá foi recusar a direção da lei do Altíssimo para se iludir com a crença de falsos deuses. Assim, por rejeitar o Eterno, Judá passou de povo escolhido a povo rebelde e perverso. Embora fosse uma nação eleita, o reino de Judá não estava imune ao julgamento da mesma forma que nações gentílicas não estavam.
Afinal, quanto mais o Eterno se revelava ao seu povo, mais submisso eles deveriam ser. Isso mostra que a proximidade com Deus deve gerar temor e tremor. Diante disso, quanto mais conhecimento da verdade e favores desfrutados, mais será a representação, mais será a repreensão, caso nos afastemos do nosso Abba Pai. Irmãos, quanto mais conhecimento, quanto mais nós sabemos da nossa palavra, da palavra de Deus, mais nos será cobrado. Muitas das vezes as pessoas têm uma atenuante quando pecam por falta de conhecimento, mas nós, sendo o povo de Deus, assim como o povo de Israel, que era conhecedores da palavra, que sabiam, da Torá, o povo tinha conhecimento de como a prática do pecado desagradava a Deus. Então, que nós possamos fugir da aparência do mal, porque nós somos povo de Deus e nós temos conhecimento da sua palavra. E quanto mais conhecimento nós temos, mais nós seremos cobrados. Amém? O profeta Amós, no capítulo 2, nos versículos de 6 a 8, ele afirma que todas as nações vizinhas foram enquadradas por Deus devido às suas transgressões. Agora era a vez de Israel, que nesse período Israel era para ser exemplo como nação do Senhor. Mas só que era para ser um exemplo de retidão aos demais povos. Mas só que Israel cometia os mesmos erros das outras nações. Embora conhecesse a dor da escravidão, vide os anos de cativeiro no Egito, Israel permitia julgamentos injustos contra os pobres, que eram cotidianamente vendidos como escravos para saldar as dívidas. Além do mais, as famílias viviam da imoralidade e viviam na idolatria, coisas que desagradam profundamente ao nosso Abba Pai. Apesar disso, todos, e com isso, as pessoas assim impregnadas no pecado e na iniquidade, todos eles se negavam a ouvir as repreensões vindas dos profetas. Quantos hoje, meus irmãos, agem como Israel? Quantos hoje, povo de Deus, tem dificuldade de ouvir uma palavra de exortação? Quantos hoje, meus irmãos, conhecem a verdade, mas têm caráter e comportamento semelhante àqueles que não a conhecem? Cuidado, irmãos. Yeshua, em Lucas, deixa claro no capítulo 12, no versículos 47 e 48. Se não se arrependerem, serão julgados com mais rigidez pelo Eterno. Então, o povo de Israel tinha conhecimento, sabiam a verdade, através da Torá, através dos profetas. Deus era misericordioso com o seu povo, porque Deus levantou profetas e levantou nazireus, mas mesmo assim o povo não queria ser contrariado. Naquele tempo, como nos tempos de hoje, nós vemos muitos que querem massagem no ego, que querem valorizar o humanismo, que não querem colocar Deus como centro da vontade, e sim a vontade do homem. Então, o Eterno, ele era fiel, mas mesmo sendo fiel a Israel, colocando profetas e nazireus, o povo de Israel era infiel e rejeitava ao Senhor. O povo de Israel chegou ao ponto de ordenar aos profetas que não profetizassem, porque não eram agradáveis as suas palavras aos seus ouvidos.
e ofereciam vinho, que era uma das coisas proibidas aos nazireus. Eles ofereciam vinho aos nazireus, para que os nazireus também fossem corrompidos, como toda a nação de Israel estava. E a nação de Israel queria corromper os nazireus, porque eles também estavam corrompidos e estavam mergulhados no pecado, na iniquidade e na apostasia, totalmente afastados de Deus. Nós vemos nesse relato do profeta Amós, que a partir até do capítulo 3, que mostra os vícios e as maldades do povo de Israel, onde o povo amava tudo que era contrário aos ensinamentos de Deus. O profeta Amós deixa claro, meus irmãos, que não há como andar juntos se não estivermos de acordo. Não há como nós andarmos no caminho do Senhor se nós não tivermos de acordo com as suas escrituras, de acordo com os seus ensinamentos, de acordo com as instruções da Torá. Não tem como a gente andar alinhado com Deus e alinhado com o Egito. Não há como andarmos juntos se não tivermos de acordo com as mesmas propostas. Amém, irmãos? Então, irmãos, não há como servir a Elohim e ao Egito. Não há como servir a Deus, a dois senhores. Temos que estar de acordo com os ensinamentos do nosso Pai, que é a Torá, palavra viva em nossos corações. Por isso, amados, essa Haftará vai se resumir em obediência. Obediência à Torá, obediência a Yeshua HaMashiach. E através da busca e da obediência, meus irmãos, que o Eterno irá nos capacitar a termos novamente revelações através do profeta, de todo cuidado que o nosso Pai quer nos oferecer. Mesmo com os nossos erros e limitações, o nosso Abba Pai nos ama de forma irrepreensível. E nós podemos ver isso, que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho amado como sacrifício vivo, para que todo aquele que pereça, para todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, nós vemos que Deus sempre está preocupado com o seu povo. E o seu povo, muitas das vezes, continua a ser infiel com Deus. Essa palavra do profeta Amós é uma palavra também, como dos outros profetas, uma palavra de peso, uma palavra de alerta, como nós vemos e temos estudado na vida e na palavra de outros profetas. Então, essa é uma característica, uma palavra de peso, uma palavra de alerta, mas também uma palavra de consolação, que mostra como Deus nos ama e como Deus tem o cuidado de sempre levantar profetas para levar e transmitir a sua palavra para o povo. É uma palavra também de exortação, mas é uma palavra de exortação que nos faz despertar para seguirmos em frente, longe dos cativeiros e armadilhas desse mundo. Que possamos ouvir atento a voz dos profetas, que possamos aceitar a voz e a palavra profética em nossos corações, que nós não possamos rejeitar o que é profético em nossas vidas, porque tudo aquilo que é profético, tudo aquilo que vem dos profetas, toda a exortação é para nos fazer crescer, é para nos fazer evoluir no processo, é para fazer acelerar o processo nosso de santidade e intimidade com Deus.
que possamos estar com nossos ouvidos abertos às profecias, às mensagens do nosso Pai, que possamos caminhar no profético, que possamos buscar entendimento e sabedoria cada vez mais. O profeta Amós, ele trouxe essa palavra, e que nós possamos hoje, através dessa Haftará, receber também a palavra do Senhor, e que ela possa nos alimentar de um alimento sólido, e que nós possamos mergulhar em águas profundas, em nome de Yeshua HaMashiach. Até a próxima, meus irmãos. Tem sido gratificante o estudo da Haftará, e que nós possamos estar sempre aqui, aprendendo com os profetas do nosso Abba Pai, os profetas que o Eterno nos enviou, e possamos aprender também com os profetas que Deus tem nos dado e tem nos enviado nos dias de hoje. Profetas que transmitem palavras que vão direto em nossos corações. Palavras muitas vezes duras, mas palavras que vêm do Senhor, sem massagem de ego, sem ser humanistas, sem ser palavras que agradam ao homem, mas palavras verdadeiras que vêm do nosso Pai e que nos fazem mover no profético. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Shalom, shalom.